Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Faremos a leitura apenas do verso 10. Eclesiastes, capítulo 9, apenas o verso de número 10. Eclesiastes, capítulo 9, somente o verso 10. Antes de lermos o versículo, apenas justificando aqui a minha voz. A minha voz é por conta de cansaço, tá? Não é gripe, não é resfriado. Fiquem despreocupados, não vou passar doença para ninguém, tá bom? Apenas o cansaço mesmo, de sexta-feira até hoje. Nós tivemos numa atividade com os jovens da igreja, e eu não imaginava que 2 noites mal dormidas seriam suficientes para deixar a voz desse jeito, né? Então é o cansaço mesmo, mas graças a Deus o Senhor nos trouxe até aqui para nós juntos celebrarmos o Senhor. E o nariz assim é por causa da rinite, veio tudo junto. Veio o cansaço, rinite, voz, mas Deus nos dá graça, né? Vamos ler tudo juntos? Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Certa vez, queridos, quando estávamos planejando uma atividade para adolescentes, um retiro espiritual para adolescentes, ficamos responsáveis pela parte da alimentação. E na época eu não tinha nenhuma experiência para comprar, escolher qual era o melhor, qual era o caminho, né, para se fazer uma boa compra. E eu lembro que estava a minha esposa e eu, e encontramos então um comerciante. Ali ele tinha um restaurante ou uma lanchonete, e ele estava comprando muitas quantidades ali de carne, linguiça e salsicha. E uma das noites nós iríamos oferecer salsicha. E aí, diante de tantas marcas, né, pacotes pequenos, grandes, médios, e inúmeras marcas, inúmeras qualidades, eu cheguei até ele e perguntei, falei assim, olha, como que eu escolho, por exemplo, um pacote de salsicha? Como eu devo escolher? Aí ele disse assim, o critério é o seguinte, é para você? Se for para você, o melhor. Escolha a marca mais conhecida, com qualidade, que oferece qualidade, é para você. Agora, se for para o outro, a escolha é o pior. Escolha a marca mais baratinha, porque aí você visa o lucro. Tá? Aí tá bom, obrigado, Deus abençoe. Ele virou as costas, virei para minha esposa e falei assim, então nós vamos escolher o melhor. O melhor. O melhor para os nossos adolescentes. O melhor para todos nós. O que eu quero apontar, né, com essa breve ilustração, é que nós estamos envolvidos num contexto onde esta ideologia, onde esses caminhos, eles de fato são praticados por muitos, e até mesmo por nós. Quando a questão é para nós, é o melhor tempo, o melhor brinquedo, o melhor produto, o melhor serviço, o melhor carro, a melhor casa, tudo o melhor, do bom e do melhor. Mas quando nós pensamos no outro, quando nós pensamos para fora, quando olhamos ao nosso redor, qualquer coisa serve. Nós precisamos, queridos, quebrar com esta ideologia, com esses caminhos que o mundo nos oferece. Nós precisamos quebrar com essas mentiras que o nosso coração nos oferece também.
para que a nossa vida seja uma vida de excelência, para que a nossa vida seja uma vida que expresse o melhor de Deus, não o pior de nós, mas o melhor de Deus. Nós precisamos, então, pelo poder do Espírito Santo, ter as nossas mentes, o nosso coração, a nossa visão transformadas, para que nós possamos oferecer em tudo o melhor. Há uma música que nós cantamos com as nossas crianças que diz: faça o melhor, não é? Faça o melhor, pule, dance, brinque, grite, faça o seu melhor. E é isso que nós precisamos praticar, queridos. Dentro das oportunidades que o Senhor nos concede, e é certo que todos nós temos oportunidades para servirmos uns aos outros, para dedicarmos a nossa vida no tempo e no plano que o Senhor concedeu, todos nós temos oportunidades para fazê-lo. E aí você pode, então, percorrer dois tipos de caminho. Como nós já falamos, o caminho da excelência, o caminho que agrada a Deus, ou o caminho da mediocridade. O caminho do qualquer coisa serve. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós então olhamos para a palavra e vemos que não é o caminho medíocre, e sim o caminho da excelência. Porque o nosso Deus é excelente. O nosso Deus merece o melhor. Se nós queremos glorificar e honrar e exaltar o nome que está acima de todo nome, como nós acabamos de cantar aqui, diante do qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é Deus, é Senhor para a glória de Deus Pai. Se nós queremos que isso aconteça, que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, enaltecido, glorificado, então é o melhor que nós vamos oferecer dentro das oportunidades que o Senhor nos concede. E o texto nos fala isso. Eclesiastes, ou o pregador, e aqui o autor, Salomão, ele faz uma análise da vida debaixo do sol. Essa vida debaixo do sol, quando ele fala debaixo do sol, ele está caracterizando uma vida onde as pessoas não levam Deus em consideração. Debaixo do sol, Deus está acima. É certo que Ele está entre nós, mas a visão dele, debaixo do sol, debaixo, ou melhor, neste plano, onde as pessoas não levam Deus em consideração, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, vaidade, vaidades, vapor de vapores, tenta agarrar alguma coisa, não consegue, luta, luta, luta e não sai do lugar, não vence, corre, corre, corre e permanece parado, é correr atrás do vento. Vaidade, vaidades, diz o pregador, vaidade, vaidades, tudo é vaidade. Mas para nós que vivemos aqui, nós não vivemos debaixo do sol, mas nós vivemos na presença de Deus, na presença do Senhor. E nesta vida que o Senhor nos concedeu, temos muitas oportunidades. E todas elas, olha só o que o texto diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Em primeiro lugar, o texto nos chama a responsabilidade, queridos. Nós temos responsabilidade diante do Senhor. E se eu estou sendo duro, não entenda como palavra de homem, entenda como palavra de Deus. Essa palavra que serve para mim também, serve para todos nós, queridos. Nós temos responsabilidades. E parece que quanto mais nós vivemos, quanto mais nós caminhamos, mais irresponsáveis nós somos, negligentes. Somos aquele servo que recebeu um talento, e todas as vezes que recebemos algo de Deus, nós enterramos. Não fazemos questão daquele talento. Não medimos ou não pesamos o precioso valor que ele tem. Um talento, ele tem
um valor de mais ou menos aí, um pouco mais de 16 anos de trabalho. Imagina só, para você ganhar um talento, 16 anos aí, um pouquinho mais de trabalho. Aquele homem ganhou algo precioso e ele enterrou. Ele foi um irresponsável. Pense, queridos, nas oportunidades que o Senhor tem lhe dado, os chamados que o Senhor tem concedido. Ele chama você para o trabalho, Ele chama você para a responsabilidade. Vamos dar um exemplo. Ele chama você para assumir uma responsabilidade dentro da igreja. Sim, Deus está falando. E como que Ele fala? Muitas vezes de uma maneira normal, né, corriqueira, assim. Não, para Deus não, jamais, né, será corriqueiro, né? Mas eu digo assim, no nosso meio aqui, no nosso âmbito, Ele nos chama de um modo comum. Quando a liderança, o pastor, olha para o irmão, olha para a irmã e diz: olha, eu preciso de você no próximo domingo ou no próximo sábado, na próxima atividade, para assumir essa responsabilidade, para assumir esse cargo. E aí você então recebe essa grande responsabilidade e sabe o que você muitas vezes, nós muitas vezes falamos? Não. Colocamos desculpas. Não estou preparado, não tenho tempo, não tenho recursos. Nós somos assim, queridos. Nós somos assim. Nós pecamos diante das responsabilidades que o Senhor nos concede. Quantas e quantas vezes nós, maridos, homens, nós negligenciamos o nosso papel e deixamos de ser homens para sermos meninos, crianças, e ainda crianças mimadas, né? Coloca as pernas para cima e as mãos assim. Eu não quero, somos assim, pecamos. Quantas e quantas vezes, queridos, dentro do nosso trabalho, Deus nos chama para sermos responsáveis, homens fiéis, dentro da função que Ele nos concedeu. Trabalhar com honra, com dignidade, com verdade, honrar o patrão. Mas ele não merece, mas Deus não falou isso. Deus falou para sermos justos, verdadeiros, sermos fiéis, como se servíssemos ao próprio Deus. E aí, na primeira oportunidade, você se tranca no banheiro, e aí você fica fazendo hora. E cadê esse funcionário que eu não vejo, está aqui. Daqui a pouco você aparece, depois de 3 horas você aparece lá. Fez hora, corpo mole. É certo, queridos, que nós poderíamos falar de muitas e muitas situações aqui, mas essas poucas já mostram como nós somos limitados, pecaminosos, e muitas vezes não assumimos a responsabilidade que o Senhor nos concede. Mas o texto diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, não é do outro, não é para o próximo. Vamos deixar passar porque Deus vai levantar outra pessoa? Sim, Deus vai levantar outra pessoa. Mas eu espero que em nome de Jesus, seja você a assumir a responsabilidade, não fuja. Deus está falando com você. Deus está te chamando para a obra. Deus está te chamando para a responsabilidade. Tudo aquilo que vier às suas mãos para fazer, não empurre. Assuma essa responsabilidade. Mas ao mesmo tempo, ao assumir a responsabilidade, faça conforme as tuas forças. E aqui nós temos 2 questões importantíssimas para nós. Primeiro, faça conforme as tuas forças. Cada um recebeu responsabilidades de acordo com a capacidade de cada um. Aqueles servos que receberam os talentos, um recebeu 5, o outro recebeu 2, o outro recebeu 1. Ali a palavra diz, Jesus dizendo nessa parábola, que cada um recebeu conforme a sua capacidade. E aí aquele senhor, após entregar os seus talentos, os seus bens para aqueles servos, trabalharem com ele então partiu. Assim somos nós, queridos. Temos características diferentes. Homens, mulheres, crianças, jovens,
Nós somos diferentes uns dos outros. Uns são mais fortes, outros são um pouco mais fracos, outros têm, uns têm um raciocínio muito rápido. Eu já estou do outro lado, sou um raciocínio mais lento. Enfim, raciocínios rápidos, raciocínios lentos. Uns têm boas ideias, outros nem tanto, mas estão ali, estamos aqui. Cada um recebe a responsabilidade segundo a sua capacidade. Por isso que ele diz, conforme as tuas forças. Não extrapole. E isso também nos faz pensar, queridos, conforme as tuas forças, no sentido de dedicação. Capacidade, segundo Deus, e dedicação. Faça o melhor. Dedique-se. Dê o melhor tempo. Dê o melhor recurso. Se você vai pintar a parede da igreja, ou vai pintar a parede do vizinho, pinte com a melhor, de qualidade. Não a qualquer uma. Aquela que você já pinta, passa umas 10 demãos, né? Até chegar a cor que você quer, tão ruim que é. E aí quando bate a chuva, leva tudo. Faça o melhor, conforme as tuas forças. Dedique-se. Ao cantar, cante o melhor. Ao servir, sirva com o melhor. Ao falar e testemunhar a graça de Deus, faça com toda a sua força. Aproveite, queridos. Aproveitemos as responsabilidades e hajamos assim com responsabilidade, conforme as nossas forças. Há um terceiro ponto aqui também, a questão da inveja. Tome cuidado com a inveja, porque muitas vezes nós olhamos para este texto, faz o conforme as tuas forças. Ah, mas o Eduardo é mais forte que eu. Ai, que inveja. Ah, o Felipe é mais inteligente que eu. Que inveja. Não, meu irmão. Todos nós temos a nossa força no Senhor. Todos nós temos um propósito. Seja o mais forte ou o mais fraco, seja o mais rápido no raciocínio ou não. Todos nós estamos aqui. Todos nós estamos servindo o mesmo Deus. Todos nós estamos servindo o mesmo Senhor. Todos nós temos o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Glorificarmos ao Senhor e declararmos, proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós aqui complementamos uns aos outros. Somos corpo, somos igreja, somos irmãos, somos família. Somos membros uns dos outros e o corpo é assim. Um diferente do outro, mas na diferença nós nos complementamos e juntos, completos, nós glorificamos o nome do Senhor. Então cuidado com a inveja, tire isso do seu coração. Você é importante, nós somos importantes, cada um é importante naquilo que faz diante do nosso Deus. E lembre-se que a oportunidade, ela passa, ela vai embora. Um dia nós partiremos. Um dia nós deixaremos de existir neste plano, neste mundo. E em nome de Jesus, todos nós estaremos na glória com o Senhor. Mas enquanto aqui, façamos tudo com ordem e responsabilidade. Mas é certo que esse tempo vai acabar. Um dia, eu não estarei aqui. E outro estará. Um dia o Senhor vai me chamar. E como um servo, como que eu vou me apresentar diante de Deus? Eu recebi 5 talentos. Trabalhei, desenvolvi, ganhei outros 5. Senhor, eu me apresento diante de Ti com 5 mais 5. Tudo é Teu, Senhor. E o Senhor olhará para mim, para nós e dirá, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ou aquele que recebeu 2,
segundo a sua capacidade, a mesma coisa, trabalhou, se dedicou, se esforçou, se empenhou, deu o seu melhor. Eu tenho 2 e ganhei outros 2, Senhor, tudo é teu. E o Senhor vai olhar para ele e dirá: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas quando o tempo terminar, e o Senhor voltar, porque Ele foi, e um dia Ele vai voltar, e nós prestaremos contas, Ele também vai encontrar servos maus e negligentes. E a minha pergunta para o seu coração é: como que está a sua vida diante de Deus, nesse aspecto? Você é um servo mau e negligente? Haverá servos maus e negligentes. E nós oramos e esperamos no Senhor para que aqui nesta igreja não haja nenhum. Em nome de Jesus. Porque o texto diz que este servo também vai se apresentar diante de Deus. E ele vai apresentar o seu talento. Olha, na verdade eu não tenho nem talento para apresentar. Porque aquele que o Senhor me deu eu enterrei. Está ali, ó. Se o Senhor quiser, o Senhor pega. E eu sabia, Senhor, eu sabia que o Senhor era ríspido, o Senhor era exigente. E eu tive medo de perder este talento. Então sabe o que eu fiz? Eu o enterrei. Está ali, Senhor. E o que o Senhor dirá a este servo mau e negligente? Você mesmo sabia que eu não colho onde eu não plantei. Que eu colho onde eu não plantei. Porque eu tenho trabalhadores que plantam, colhem e entregam seus frutos. E você sabe exatamente isso. Que eu colho, que eu recebo onde eu não plantei, onde eu não trabalhei. Mas eu tenho trabalhadores fiéis. E sabendo disso, você enterrou, você negligenciou, você não devolveu nem mesmo aquilo que eu te dei, você enterrou. Sabe o que eu poderia ter feito? Olha só que palavra dura. Ele diz assim: eu poderia ter dado então esse talento para os banqueiros. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: que era muito melhor dar para o ímpio. Porque o ímpio trabalharia e lucraria como ele o faz. Ele vende, ele compra, ele negocia, ele se esforça, não para glorificar a Deus, mas para ter o recurso para a sua própria vida, para ter uma vida abastada, tranquila, mansa, como o louco, o qual o Senhor pediu a alma. Louco, esta noite pedirão a sua alma. Assim é o ímpio. Ele recebe os recursos do Senhor, ele não reconhece Deus na sua vida, mas ele recebe isso do Senhor. E ele então trabalha de forma egoísta, de forma avarenta, e ele trabalha, ele lucra, ele fica rico, e ele não glorifica a Deus. E é isso que Deus está falando para este homem, para este trabalhador, que tinha consciência, relacionamento com Deus. Ele está dizendo: seria melhor ter entregue para o ímpio. Queridos, que palavra dura é esta? Que palavra dura! O Senhor preferindo dar para um ímpio que não o louva, pelo fato daquele homem que tinha contato com o seu Senhor ter enterrado o seu talento. O tempo está acabando. E é assim que acontece. Quando nós nascemos, nós estamos caminhando mais e mais para o fim. Mais e mais para o fim. Uns estão mais avançados, outros nem tanto. Mas não é isso que firma a nossa vida, né? O Senhor tem o nosso tempo. O certo é que idosos, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, todos nós compareceremos diante do Senhor. E lá não haverá mais obras,
não haverá mais projetos, não haverá mais conhecimento, não haverá mais sabedoria alguma para realizarmos as nossas atividades como nós temos aqui a responsabilidade de fazê-lo. Terminou. Prestação de contas. Queridos, essa é a palavra de Deus para o nosso coração nesta noite. Tudo quanto vier às suas mãos para fazer é seu. Faça o melhor. Não passe para o lado. Assuma. O Senhor está falando comigo. Eu vou assumir essa responsabilidade. Não sou capaz por mim mesmo. Não tenho os melhores recursos, mas se o Senhor está me chamando, eis-me aqui, Senhor. Vou fazer conforme as minhas forças, conforme a minha capacidade, com muita dedicação, com muita alegria, porque eu sei que o meu Deus merece. E um dia eu irei para um lugar onde as obras, projetos, conhecimentos, sabedoria não estarão mais presentes, porque as obras se findam e inicia então a prestação de contas. Quem é você na economia de Deus? Quem é você na economia de Deus? Servo bom e fiel ou servo mau e negligente? Que Deus assim nos abençoe e que tenhamos no nosso coração o Espírito de Jesus Cristo, aquele que nos fortalece para sermos servos bons e fiéis, que glorificam e exaltam o nome do Senhor, com tudo aquilo que são, com tudo aquilo que têm, com tudo aquilo que fazem. Vamos orar, queridos? Pai Santo, em nome de Jesus, em primeiro lugar, ó Deus, nós queremos pedir perdão. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Tem misericórdia da sua igreja, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia dos meus irmãos. Porque nós somos, ó Deus, muitas vezes irresponsáveis, somos muitas vezes preguiçosos, mas nós não queremos viver na irresponsabilidade nem na preguiça. Nós queremos assumir a nossa responsabilidade, a qual o Senhor nos concedeu, com muita força, dedicação, com empenho, com alegria. Mas para que isso aconteça, Deus, nós precisamos do Teu Santo Espírito a nos chamar, a abrir o nosso coração e o nosso entendimento para a Tua voz e a sempre reavivar a responsabilidade que temos diante do Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Queremos ser servos bons e fiéis. E se há alguém aqui, ó Deus, que ainda tem este espírito, ó Deus, de servo mau e negligente, que o Senhor toque este coração. Que o Senhor toque esta vida, Pai. Para que a partir de hoje, ele seja um servo bom e fiel. Para que ele entenda e atenda a sua voz. E trabalhe em todas as áreas da sua vida, para a glória e louvor do nome do Senhor. Este é o nosso objetivo. Esta é a nossa vida em Cristo Jesus. E assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém.